paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. A paz do Senhor a todos vocês que estão em casa. Que Deus possa abençoar o seu lar também. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 5. Aleluias. Efésios 5. Santo é teu nome, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome, Jesus. Efésios 5 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andei em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus com cheiro suave. Amém? Aqui a palavra do Senhor é bem clara. Ela está dizendo que nós devemos imitar quem? O Senhor Jesus, em amor. Por quê? Porque foi por amor a nós que Ele se entregou na cruz. Hoje é um dia de ceia, é um dia onde a gente comemora o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício que Ele fez por nós. Então, que nós possamos olhar para as atitudes de Jesus e que nós também possamos andar como Jesus andava. Jesus, Ele não se importava com o que as pessoas falavam, mas Ele se importava em amar as pessoas. Ele sabia do pecado das pessoas, mas mesmo assim, Ele os amava. Não o pecado, mas a pessoa, porque todos nós erramos. Então que nós possamos ser assim imitadores de Cristo, que nós não venhamos a olhar para a pessoa, porque a palavra do Senhor diz que a gente não deve o quê? Lutar contra a carne nem contra o sangue, porque não é a pessoa em si, mas sim o quê? Os principados e as potestades que estão por trás, que fazem com que a pessoa tenha atitudes erradas. E Cristo, Ele olhava para as pessoas, não o físico, mas o coração, como era o íntimo das pessoas. E que nós possamos então também olhar para Jesus como Ele fazia, olhar para as pessoas como Ele fazia, em amor. Foi por amor que Ele se entregou por nós. Não foi porque Ele ia ganhar algo em troca, mas sim por amor. Que a palavra do Senhor, se tu for ler ali o Novo Testamento, todas as atitudes que Jesus tinha, Ele dizia: amar uns aos outros como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu vizinho, ame o teu amigo. Só fala de amor. E nós precisamos viver esse amor. E largar todos os pensamentos ruins, porque diz assim: mas a prostituição e toda a impureza, as avarezas, nem ainda se nomeiam entre vós, como convém aos santos. Então a gente deve largar essas impurezas, largar as coisas erradas. Jesus não tinha pecado, mas Ele se fez pecador por nós, Ele se fez maldito por nós. Ele morreu no madeiro, pelo meu pecado e pelo seu pecado, pelo nosso pecado. Então nós devemos deixar essas atitudes erradas e fazer como Jesus fazia, andando de amor em amor, transformando, deixando as velhas práticas e mudando para viver verdadeiramente o que Jesus nos ensina. Que Ele fala que o amor, Ele suporta todas as coisas. E é verdade, quem verdadeiramente ama, ouve calúnia, mas mesmo assim continua amando. Ouve palavras difíceis, mas continua. Nós como mães ou pais, o filho pode fazer o que for, a mãe sempre ama o filho. Assim é o Senhor para com nós. Por mais que nós erramos, por mais que nós batemos na mesma tecla em querer fazer as coisas erradas, Deus nunca nos deixa de amar. E assim nós temos que ser com o nosso próximo, com o outro. Mesmo que eles eram contra nós, a gente tem que amar, porque a palavra de Deus diz: é fácil amar aquele que tudo faz o bem para nós. Difícil é amar aquele que nos apedreja. Difícil é amar aquele que faz o mal. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que te faça o mal, você retribua com o bem. Então faça o bem para essa pessoa, porque Deus é que vai transformar o coração dela. E assim que nós temos que ser como Jesus. Eles apedrejaram Ele na cruz, eles cuspiram nele, eles açoitaram Ele, mas Ele não deixou de amar. Mesmo quando estava no madeiro, Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
Assim são as pessoas, elas não sabem o que fazem, elas são dominadas por algo que nós não enxergamos, mas o Senhor sabe, porque o Senhor tem que trabalhar nas nossas vidas, é um trabalhar dia após dia, que a palavra do Senhor diz que é de glória em glória que nós somos transformados. Então deixa Deus transformar a minha, deixa Deus transformar a sua vida, porque é isso que Ele quer que nós andamos como Jesus andava, sendo imitadores dele. E Jesus não acusou ninguém, e Ele diz que quem tem que julgar é o Pai que vai julgar, nem Ele julgava as pessoas, porque Ele dizia que esse não era o papel dele, mas sim o papel do Pai. Então por que nós vamos julgar? Vamos amar. Amar, esse é o nosso papel aqui nessa terra, imitar os passos de Jesus em amor. Amém? Coloca a sua mão sobre o seu coração. Se há tristeza, se há amargura dentro do teu coração, entrega para o Senhor nessa noite. O Senhor, Ele conhece o teu andar, o teu deitar. A palavra do Senhor diz que Ele sonda os corações. Então Ele sabe como está o teu coração, Ele sabe como está a tua alma. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu coloco, Senhor, a minha vida e a vida dos meus irmãos diante de Ti, Senhor. Que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade, Senhor, de entrar no nosso ser, Senhor, e limpar, Senhor, toda a tristeza, toda a amargura, tudo aquilo que nos faz, Senhor, perecer, Senhor Jesus. Mas nós queremos viver, Senhor, andar, Senhor, ser imitadores de Cristo, Senhor. Que o Senhor possa entrar e arrancar essas amarguras, toda a ira, Senhor, seja arrancada, e que Teu amor, Senhor, seja enxertado no lugar, ó Pai. Enxerta em nós, Senhor, o Teu amor, Senhor, pois nós queremos viver, Senhor, segundo, Senhor, a Tua palavra, Senhor Jesus. Nós cremos e queremos, Senhor, andar segundo como Jesus andou, ó Pai. Nos ensina, Senhor, nos instrui e nos capacita, Senhor, a viver, Senhor, como Jesus vivia, Senhor. Não olhando para as pessoas, mas olhando para o coração delas, ó Pai. Oranamasu e Candaramanabachaias. Entra, Senhor, com Teu amor sobre nossas vidas nessa noite. Essa noite é uma noite especial. É algo especial que nós temos, Senhor, que nós fazemos todos os meses, Senhor. Mas é algo que o Senhor nos ordenou, em uma ordenança de Deus. Não um costume, mas uma ordem do Senhor, que nós possamos nos arrepender, Senhor, de todo o mal, Senhor, e que viemos, Senhor, a verdadeiramente andar, Senhor, segundo, Senhor, a Tua palavra, Senhor, segundo os Teus ensinamentos. A Tua palavra diz que Deus e as demais coisas o Senhor acrescenta, e eu sei que o Senhor tem sido fiel na minha vida e na vida dos meus irmãos, ó Pai. Deus, porque nós temos colocado as nossas vidas, Senhor, diante do Teu altar, e o Senhor, na Tua palavra, que Ele ouve o clamor do Filho. Então Ele está aqui neste lugar e Ele está ouvindo o Teu clamor. Fale com o Senhor, entregue para o Senhor tudo aquilo que está te amargurando, te entristecendo, porque o Senhor quer transformar a história de vidas neste lugar, ó Pai. Este altar, meu Deus, eu não entendo onde está o sacrifício. O Pai olhou para mim em instantes, entendi que aquele sacrifício seria agora eu entendi.
Nos condiciona, Senhor Jesus, a darmos o nosso melhor a Ti, Senhor, porque Tu és digno, Senhor, de tudo. Já ajuntei a lenha, já preparei o altar, já juntei as pedras e o fogo está queimando. Mas ainda falta algo sobre este altar. Senhor, eu não entendo onde está o sacrifício. O Pai olhou para mim, em instantes entendi que aquele sacrifício seria sua mão no seu coração e fale assim comigo: eu não fugirei, não mais me esconderei. Eis-me aqui, teu sacrifício, usa-me. Não fugirei, não mais me esconderei. Eis-me aqui, teu sacrifício, usa-me. Não fugirei, não mais me esconderei. Eis-me aqui, teu sacrifício, usa-me. Agora eu entendi. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Ai, Jesus, obrigado, Pai, porque tão somente o Senhor nos amou, Jesus. E hoje nós podemos ser livres, Senhor, por causa deste tal amor, Jesus. Queremos, Senhor, ser capacitados, Deus, a sermos recíprocos. É por isso que nós cantamos, é por isso que nós te adoramos, é por isso que nós louvamos, Senhor, por tudo que Tu és, Jesus. Nos prostramos, Senhor, aos Teus pés nessa noite. Nos declaramos, Senhor, que Tu és digno. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade
cidade do nosso Deus, seu santo monte. É a alegria de toda a terra. É grande, é o Senhor que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, é a alegria de toda a terra. Grande, diga ao Senhor, é o Senhor que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno toda a terra e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluias. Amém. Pode tomar teu assento. Aleluias. 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 Pega minha Bíblia aqui. A paz do Senhor. Amém. Abre comigo a sua Bíblia no livro de João. João, capítulo de número 21. Aleluias. Meu coração muito se alegra de ver cada um de vocês aqui. Amém? Quantos podem dizer que estão felizes em Senhor? Amém.
Talvez você que esteja nos acompanhando, assistindo aí na sua casa, hoje não tenha motivo de se alegrar, mas a palavra de Deus me garante que amanhã vai ser melhor. A palavra do Senhor, ela cumpre o propósito ao qual ela foi lançada. Amém? Nós estamos numa noite aqui de celebração, é uma noite de santa ceia do Senhor. Mas eu quero falar para vocês o propósito disso tudo, porque se muitas vezes a gente não entende o propósito, podemos pensar que estamos fazendo algumas vezes de maneira correta, podemos achar ou imaginar que da forma com que se conduzimos é a maneira correta. Por quê? Por que nós somos assim? Eu quero atentar para a história aqui de Pedro. Eu quero falar um pouco de Pedro nessa noite. Pedro era um homem que foi alcançado por Jesus no último momento onde que Jesus esteve com ele, mas ele havia passado 3 anos andando com Jesus, servindo no ministério de Jesus. E capítulo 21 eu quero contar uma história para vocês, mas vocês vão entender o contexto de tudo isso. Versículo de número 1. Depois que Jesus apareceu aos discípulos, depois disso, versículo 1, Jesus se manifestou novamente aos discípulos. Ou seja, Jesus apareceu outra vez, de outra maneira, em outra ocasião, aos discípulos. A primeira vez ao qual ele havia sido ressuscitado, ele aparece para os discípulos, e os discípulos eles estavam todos tristes, cabisbaixos, eles estavam desanimados. Alguns, a palavra fala no livro de Lucas, capítulo 24, que até abandonaram o ministério. Eles estavam voltando o caminho de Emaús e Jesus foi ao encontro deles. Lá no capítulo 24 de Lucas, enquanto que eles caminhavam, ouvindo Jesus falando com eles, a palavra de Deus diz que ali o coração deles voltou a queimar, quando eles entenderam que era Jesus que estava ali com eles. No meio da sua frustração, eles declararam que eles estavam frustrados, sim, com Jesus. Eles disseram assim: hoje já é o 3º dia de que todas essas coisas aconteceram. É verdade, algumas mulheres dizem ter visto que Jesus ressuscitou. E você vai ver que quando Jesus começa a anunciar que ele haveria de morrer, de padecer, pagar um alto preço, até os discípulos começaram a se entristecer no seu coração. Pedro, ele se levanta no meio dos discípulos ali naquela noite de ceia e fala assim: Senhor, para onde tu fores eu vou contigo. Ele também foi o mesmo que deixou-se ser usado por Satanás a falar para Jesus: Senhor, poupa-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo, foge de todas essas coisas, vamos recomeçar em outro lugar, vamos sair, vamos fugir desse problema. Mas Pedro não estava entendendo qual era o propósito de Jesus. Quando nós não entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas, nós não sabemos como nos conduzir. Pensamos que estamos fazendo da maneira correta. Aí você vai ver, Jesus anuncia: um de vós vai me trair. Um de vocês vai me trair. E a palavra de Deus, se você começa a ver esse mesmo acontecimento em algum, cada evangelho tem um destaque diferente do ponto de vista do seu autor, mas João, ele declara que Pedro vira para ele secretamente, pergunta: João, pergunta para o mestre, quem é que vai trair? Eles não falaram isso abertamente a todos. Jesus anunciou a todos: alguém vai me trair. Mas Pedro vira para João e diz: João, pergunta, por mim e por você, não está escrito, mas imagino eu coloco a mão no fogo, eu e você, eu sei, nós andamos, conhecemos o mestre. Aí Jesus responde para João: João, aquele a quem eu der
de comer, este é o que vai me trair. E Jesus sai ali naquele momento e vai até Judas e entrega para ele. Ou seja, Pedro e João sabiam que Judas iria trair. Imagine você, sabe aquele momento que você pensa, eu sabia, já desconfiava. Pedro, por exemplo, ele poderia ter imaginado e falado dessa maneira, agido dessa maneira. Eu sabia, esse cabra não presta. Você vai ver nos evangelhos que eles declaram que esse Judas roubava e tirava da bolsa do dinheiro, das ofertas, do ministério de Jesus. Mas Jesus chega e trata Pedro de uma forma terrível ao meu ponto de vista. Porque Jesus chega para Pedro e chama: Pedro, vem cá, na frente de todo mundo, e fala para ele assim: Pedro, tu me amas? A tradução do hebraico está escrito assim: Pedro, você me ama com amor sacrificial. Ou seja, o amor ágape, ao qual você não conhece ainda, ao qual um dia você ainda vai estar apto. Você me ama com esse amor, Pedro, um amor de sacrifício? Aí Pedro responde, na tradução da linguagem: sim, Senhor, eu te gosto muito. Amor filéus, de amigo. Eu gosto muito do que você está fazendo, eu acho interessante. Estou andando até esse momento porque eu sou simpatizante do teu movimento. Várias vezes você começa a ver que autores dão a sensação de que Pedro, o tempo todo, ele arquitetava e planejava que Jesus iria livrar o povo de Israel da opressão de Roma. Como? Levantando uma milícia, guerrilheiros, rebeldes, resistentes. Eles acharam Pedro achava que Jesus ia fazer isso, tanto é que ele sempre andou armado, mas Jesus não repreendeu por isso, a não ser no último momento, onde que ele puxa da espada para tentar defender a Jesus, cortando a orelha de Malco. Mas preste bem atenção, Jesus vira para ele e fala 3 vezes: Pedro, você me ama com amor sacrificial? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te gosto muito, contigo irei até o fim. Eu estou aqui, estou porque deve é. Eu gosto muito do que você faz. Não, Pedro, você não entendeu. Você me ama com amor sacrificial. Por 3 vezes. Aí Jesus vira para ele: Pedro, ainda que o galo cante, antes que ele cante 3 vezes, você me negará. Ainda que amanheça, ainda que por menos que você esperar, você vai me negar. Porque preste bem atenção, no momento onde que ele declara, ele começa a dizer sim, ele pensava que amava. Pedro pensava que amava, e Jesus estava tratando ali não só a maneira como que Pedro deveria se conduzir, tanto com o seu ministério, tanto com o seu relacionamento com Jesus, tanto no servir ao povo. É sacrifício. Eu faço uma analogia quando Abraão recebeu a orientação de Deus. Deus falou para ele assim: Abraão, pega o teu filho, pega Isaac, leva para o alto da montanha, e lá você sacrifica ele. E a palavra de Deus diz que ele simplesmente obedeceu. E pelo caminho o filho Isaac perguntava: pai, cadê o sacrifício? Onde está o cordeiro? E o tempo todo Abraão dizendo: o Senhor providenciará para si o cordeiro. Como que Deus trata e trabalha o nosso coração? Eu entendo e eu creio que Deus nos ama em primeiro lugar, mas a Bíblia diz que Ele corrige. O coração de Abraão nem nesse momento estava sendo testado por Deus, não, estava sendo revelado por Deus para Abraão. Deus conhece o nosso coração, a palavra de Deus diz que Ele conhece e sonda os nossos pensamentos, sabe quando nós nos assentamos, nos levantamos,
conhece todos os nossos caminhos, e ainda que nós venhamos abrir a nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Então quando Deus vem e fala, e a gente pergunta alguma coisa a nosso respeito, aí a gente entende às vezes que Deus não sabe. Quantas vezes você orou dizendo assim: Deus, você não está vendo? Porque pensamos dessa maneira. Mas quando chegou no momento de sacrificar, Abraão botou o filho em cima do altar, e quando ele foi para descer a espada, veio o anjo do Senhor e disse: não faça isso, não faça isso. O Senhor estava provando para mostrar aonde que estava o teu coração. Essa foi a resposta do anjo para Abraão. Não era para mostrar se Abraão era fiel, obediente, mas era para mostrar aonde que estava o coração de Abraão. Jesus fez a mesma coisa com Pedro. Pedro achava que amava, Pedro achava que servia, Pedro achava que ele era o bambambam do ministério, até porque anteriormente Jesus havia profetizado e ministrado sobre a vida dele: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ele já se intitulava líder da igreja. Olha só, eu sou o cara, eu sou corajoso, eu sou impetuoso, eu sou valente, não tenho medo de nada. Pode vir o que vier, Jesus, eu estou contigo. Mas na hora do vamos ver, o que aconteceu? Quando o galo começou a cantar, Pedro negou uma, e ele começou a ficar atormentado. Negou 2, 3 vezes. Aí nós vamos para o capítulo 21. Jesus apareceu para os discípulos após ter ressuscitado. Pela segunda vez ele se manifesta, ele se revela em forma corpórea. Porque inicialmente, quando Jesus apareceu, Tomé não creu, precisou tocar. Eu quero ver as feridas, eu preciso tocar. Lucas, como médico, estava ali para atestar que definitivamente ele estava vivo, e não era um fantasma, que outras vezes eles pensaram. Jesus apareceu no meio da tempestade, andando sobre as águas, eles acharam que era um fantasma. Mas aí Pedro, quando primeiramente houve a notícia de Maria Madalena, dizendo que o mestre havia ressuscitado, a Bíblia diz que João, mesmo autor, e Pedro saiu correndo até o sepulcro. Chegaram lá, eles olharam, viram só os panos, e olharam um para o outro e disseram: o mestre não está aqui, ele ressuscitou. Eles até pensaram que havia sido roubado o corpo, mas quando eles chegaram de volta para anunciar que foram até o sepulcro e não encontraram Jesus ali, o Senhor aparece no meio deles e declarando: paz seja convosco. Eles se maravilharam. Aí Jesus sai de cena. Versículo 21, depois disso, ou versículo 1, depois disso Jesus se manifestou novamente aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. O interessante é que Jesus, ele ministrou tantas coisas profundas, milagres sobrenaturais diante desse lugar, e Pedro continuava ali exercendo agora a vida que ele tinha antes de se converter. Ele voltou a pescar, ele tinha uma companhia de pesca, estava junto, versículo 2, Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, de Caná de Galileia, e os filhos de Zebedeus, e outros 2 discípulos. E disse-lhes: Simão, vou pescar. E disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Eles passaram a noite trabalhando e não pegaram nada. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: filhos, tendes alguma coisa para comer? E responderam
E responderam-lhe: não. E disse-lhe ele: lançai então a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram então as redes, e já não podiam tirar as redes por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, veja que João começa a falar dele mesmo aqui na terceira pessoa, disse a Pedro: é o Senhor. Porque em outro momento da vida deles, Jesus havia operado o mesmo milagre. Lança a rede do lado do barco, e eles puxaram a rede, que os barcos estavam quase afundando, que foi chamada da pesca maravilhosa, mas aqui foi uma pesca diferente. E aí, olha só, é o Senhor. Assim, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se de túnica, pois ele estava despido, e algumas versões diz que ele estava nu ou seminu, e lançou-se ao mar, veio nadando. E os outros discípulos seguiram no barco e puxaram a rede cheia de peixe, porque não estavam longe da terra, senão quase 200 côvados. E quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. E Jesus lhe disse: trazei-me aqui os peixes em que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, e estava cheia de 153 grandes peixes. Já não eram os peixes como eles haviam pescado anteriormente, na multiplicação ali, na pesca maravilhosa. Haviam quantos peixes? 153. Eu quero abrir um detalhe para isso. Há um tempo atrás eu estudei sobre a história dos hebreus num livro chamado A História dos Hebreus, e o autor declara a respeito das pescarias de Pedro, e onde que ele pescava? No mar de Tiberíades, no mar da Galileia. E naquele lago, naquele lugar, naquele que eles consideravam como mar, porque é muito grande, haviam naquela época o total de 150 de peixes. Pare comigo e faça uma analogia. Qual a probabilidade deles terem pegos um peixe de cada espécie? Ali Jesus estava declarando simbolicamente, figuradamente, o tipo de ministério ao qual Pedro deveria servir a Cristo também, a todo tipo de povo, de língua, de nação, de raça. E aí Jesus mandou trazer esses peixes: traga até mim. Aí o versículo 12 diz: Jesus disse: vinde agora e comei, se alimente desses peixes. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é tu? Porque sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e partiu, e semelhantemente o peixe. E era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou para Pedro, preste bem atenção: qual é o sentimento de uma pessoa quando ela chega diante de alguém ao qual ela traiu, ao qual ela negou, ao qual ela pecou? Você já viu quando seu filho faz uma coisa? Eu não sei se foi assim. Uma vez o Davi, eu ensinei a ele, falei assim: meu filho, ele fez uma coisa errada. Eu chamei ele para conversar, ele estava pronto, esperando que eu fosse bater nele. E eu falei para ele: eu quero te falar uma coisa, hoje eu não vou te bater, mas eu quero te falar uma coisa, você me decepcionou muito. Aquilo foi pior para ele, ele disse um dia para mim, foi pior, ele preferia ter apanhado. Eu só disse para ele: meu filho, você me decepcionou nisso. A decepção que Pedro estava sentindo, porque anteriormente eu havia negado, achava, pensava que amava,
pensava que faria parte de um movimento grandioso. E aí chega Jesus e chama Pedro para perto. E ele fala assim: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse então: apacenta as minhas ovelhas. E tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, ama-me? E respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Simão se entristeceu, porque Jesus lhe perguntava pela terceira vez se ele o amava. Jesus fez o mesmo tratamento com o que havia feito com João na ceia. Jesus perguntou pela terceira vez, e João entendeu que ele não tinha condições ainda de amar a Jesus como Jesus havia chamado para ser a vida de Pedro. Preste bem atenção. Pedro se considerava já carta fora do baralho. Pedro, por achar e pensar tudo que ele havia feito, e depois de ter negado a Cristo, muitos discípulos voltaram para suas vidas seculares naqueles dias. Pedro voltou para a sua vida de pescador, porque ele já não acreditava mais em si mesmo. Eu não sou capaz de amar o Senhor, porque se Jesus perguntou para mim 6 vezes se eu o amava, significa que tem alguma coisa errada. Mas no meu entender, quando Jesus começa a falar isso, declarando para Jesus para Pedro o tipo de ministério, o tipo de chamado que Pedro tinha para com o povo, era preciso ter sacrifício, era preciso ter disposição, era preciso abrir mão de coisas. Porque vai chegar um momento, queridos, onde que Jesus será tomado, onde que Elias será tirado da sua vida, onde que as coberturas serão tiradas de cima de você, onde que as muletas, e você vai precisar caminhar, você vai precisar fazer, você vai precisar se esforçar, porque o reino, a Bíblia diz, de Deus é tomado à força. Quando Deus deu a promessa para o povo que saiu do Egito, ir para o deserto adorar, porque ele haveria de entregar uma terra que manava leite e mel. Quando eles chegaram lá, Deus falou para eles assim: esforça-te, conquiste a terra. Aí Deus, se fosse eu, o Senhor não deu? Conquistá-la, conquiste a terra, porque lá tem gigantes, ou seja, vai ter resistência, vai ter problema, vai ter confusão, vai ter gente que vai querer te matar. Quando Pedro puxou da espada para cortar a orelha de Malco, ele falou: para com isso, você não está entendendo. Até agora você se vestia, você se argimentava do jeito que você bem entendia, mas vai vir o tempo, Pedro, olha o que Jesus declara ali, que vão lançar a mão de você, vão te prender, vão te obrigar a fazer coisas que você não quer, e eles vão te matar, Pedro. Não é por força, Pedro, e nem por violência, mas é pelo Espírito. Enquanto que nós tivermos o sentimento de incapacidade e não tivermos fome e sede e paixão por Deus, tem alguma coisa errada com a nossa vida. Não digo o nosso, mas o seu evangelho está com problema. Porque se você todas as vezes não se apropriar desta palavra que Deus tem liberado sobre a tua vida, e chega na hora do vamos ver,
Apacenta quer dizer cuida, compra briga, te esforça, levanta, anda. Chegar lá no momento você vai dizer, sim, eu dou conta. Mas na hora do vamos ver, quantos discípulos ficaram quando Jesus foi preso? Nenhum. Todos saíram, até o João. A Bíblia diz que João, quando botaram a mão dele para prender ele se despiu todinho. Foi as pessoas que iam prender ele, os guardas, ficaram só com a roupa, ele saiu nu, correndo, pelado. Está escrito lá. O discípulo amado saiu correndo. Judas negou, mas aqui está uma grande diferença. Amargurado, sim, angustiado, mas ele se arrependeu. Judas traiu e teve remorso. Ele não se arrependeu, ele teve pena. Sabe quando a gente poupa o nosso filho? Quem é que vai colher depois? O seu filho e você. Sabe quando Deus nos poupa? Muitas vezes a gente pede para Deus, Deus poupa fulano, tem misericórdia. Mas quem é que vai colher depois coisa ruim? Por quê? Porque quando Deus quer trabalhar e tratar as nossas vidas, nós pedimos para Ele nos poupar. Tudo, se a palavra de Deus diz que tudo vem de Deus e coopera para o meu bem, eu não vou temer. Eu não vou temer. Agora, se eu tiver que glorificar, se a minha vida tiver que glorificar a Deus com a morte, o que eu posso fazer? Nada. Porque quando eles terminaram ali, olha só o que diz, versículo 17. Perguntou-lhe então pela terceira vez, Simão Pedro, você me ama? Simão se entristeceu, porque Jesus perguntou pela terceira vez. Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. E disse Jesus, apacenta então as minhas ovelhas. Estava declarando para Pedro mais ou menos nessas palavras: Pedro, você ainda não me ama da maneira qual preciso, com amor sacrificial, mas vai chegar um momento onde que você vai poder me honrar dessa maneira. Nós não chegamos para Cristo sabendo tudo, fazendo tudo, mas vai chegar um momento onde que você vai precisar honrar a Deus no propósito ao qual Ele chamou, ao qual Ele tem para a sua vida. Pedro achava que amava, e Jesus trabalhou e tratou nele. Eu sei, Pedro, que você ainda não tem essa capacidade, mas um dia você vai chegar lá. Isso para mim me gera esperança, porque tem coisas que eu tento fazer e não consigo. Paulo disse assim: aquilo que eu quero fazer, não faço. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. E ele também é o mesmo que diz: eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Posso tudo, mas nem tudo me edifica. Ele está falando de uma luta, mas também está falando de uma esperança, de que mais cedo ou mais tarde ele vai ser outro homem, ele vai ser outra pessoa, ele vai ter uma vida transformada. Talvez seja nesse momento onde que Pedro voltou a animar. Eu acho que Jesus, não está escrito, mas imaginei o Jesus pegando Pedro, abraçando ele, dizendo: Pedro, eu sei que você não tem capacidade de me amar agora com amor sacrificial, mas eu quero te falar uma coisa: vai chegar um momento, essa oportunidade, você não está descartado por causa disso. Muitas pessoas se excluem por pensar não terem condições de fazer algo para Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu não oro nem por mim mesmo. Foram pedir oração para o cidadão, era ministro. Meu irmão, ora por mim. Não, eu não oro por ninguém, não oro nem por mim mesmo. São parasitas na vida de pessoas de oração. Olha o que Jesus declara, versículo 18: em verdade vos digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, do jeito que você queria.
Mas quando fores velho, estenderão, aliás, as mãos sobre ti, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus estava declarando sobre o final do ministério dele, porque enquanto que quando eu era jovem, eu falava para mim mesmo, falava abertamente para minha família: eu tenho domínio, eu sei o que eu estou fazendo. Mas eu sabia que era só burrada, porque eu pensava ter controle de todas as situações. Versículo 19. Jesus dizendo isto, significando que tipo de morte ele haveria de glorificar a Deus. Pensa Jesus falando para você, chegando para você assim, fala bem assim: irmão Rodeci, eu quero que você morra por mim. Você já vai levantar a mão e dizer: está repreendido, Satanás, eu quero viver. Pensa Deus chegar para você assim: ó, eu quero que você morra por mim, eu quero que você se entregue. Mas quando Jesus chega e fala para Pedro, ele está querendo dizer: Pedro, abandona tudo isso, Pedro, os teus velhos pensamentos, o teu conceito, a forma com que você pensava e andava até hoje. Me segue e começa a andar como eu ando, começa a fazer o que eu faço, começa a profetizar e a falar e a curar como eu faço. Não é do seu jeito, Pedro. Fala para o teu irmão ali, vira para ele: não é do seu jeito, Pedro. Não adianta, querido. Não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Graças a Deus, nessa palavra, Deus hoje não está falando nem para mim, e creio que para você também não, que você precisa morrer. Mas se for para as suas vontades, o seu ego, o seu orgulho, soberba e tantas outras coisas, meu irmão, morre logo. Eu vejo no Novo Testamento Paulo o tempo todo dizendo, ministrando a igreja, que nós devemos morrer, Jesus falando que nós devemos morrer. E por que não morremos? Porque amamos demais a vida, amamos demais as conquistas, os resultados ao qual por tanto tempo é buscado. Então, se dessa maneira eu me posiciono, Jesus vai perguntar para você quantas vezes for necessário: será que você me ama mesmo? Quando você ama alguém, você ama o seu cônjuge, seus filhos, você espera que eles sejam recíprocos, sim ou não? E por que Deus não pensa dessa maneira? Agora, olhando para isso, a Bíblia diz que esse perfeito amor, a ponto de ser amor sacrificial, vem de quem? Do próprio Deus, porque é um dom. E se a lei e os profetas resumem-se em amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, como Jesus falou, como Paulo também falou, por que não amamos? Pare e pense comigo, por que não amamos? Por que não nos entregamos por completo? Vivemos uma vida de... Não é que Deus fica mendigando, não, queridos. Deus não vai mendigar jamais. Ele não vai ficar implorando para você: ei, me dá essa área que você não controla. Não, Ele não vai ficar fazendo isso. Ele só fala para você uma vez e fala assim: filho meu, me dá o teu coração. Se atentamente ouvires a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos. Ele só fala assim. Eu bato na porta, se alguém abrir eu entro. Ele não arromba, Ele não impõe, Ele não obriga. Fala assim para o teu irmão: Pedro, é voluntário, Pedro. É voluntário, Pedro. Voluntariamente. Partindo desse princípio, até para isso, até para amar a Deus, nós precisamos dele, porque é Ele que derrama sobre nós o seu amor. E única e exclusivamente o que Jesus estava falando. Olha só, versículo 20: Pedro, voltando-se, viu que seguia também o discípulo a quem Jesus amava. Pedro não gostou do que Jesus pediu para ele.
E aí, vendo o discípulo que Jesus amava, Pedro virou e viu quem? João. E perguntou para Jesus: Senhor, quem é atrair? E vendo Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, então o que será desse aí? Que morte esse aí vai ter que te honrar? Aí você começa a olhar para a história de João. João foi o único discípulo que morreu velho, morreu dormindo, descansando. É verdade, sim, tentaram fritar ele, fazer fritinho de João, mas ele não morreu, ficou em Patmos muitos anos. Mas olha que a resposta de Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Cumpre o teu papel, me segue, faça o que eu te chamei, o que eu te chamei para ser. Amém? Hoje eu quero deixar essa palavra para você, porque estava vindo de Carlos Barbosa para cá, terminando o culto lá, a gente veio correndo. E eu falei para você: Fábio, eu estou enrolado. Eu falei: porque Deus me deu a palavra só do culto lá de Carlos Barbosa. Se chegar lá na hora, Deus não falar nada, eu não vou encher linguiça, eu vou chamar algum irmão dizendo: alguém recebeu uma palavra do Senhor, vem aqui compartilhar. E quando nós estávamos chegando, Deus falou para mim assim: Pedro, apacenta. Eu quase deu uns aleluia, uns glória dentro do carro. Eu falei: que é isso, Jesus? Deus sabe com quem está falando. Deus sabe com quem está falando. Aonde que Ele está tocando nessa noite nas nossas vidas. Muitas vezes a gente pensa: Deus já nos demos mais para nada, porque deixamos de fazer ou fizemos coisas erradas. Mas eu quero te falar uma coisa: sempre há um recomeço. Deus sempre vai dar oportunidades. Nós precisamos valorizar essas oportunidades em Deus. Amém? Irmão Claudeci, vem à frente. Nós vamos dar início à Santa Ceia nessa noite. Você que está na sua casa, que preparou ali a ceia, o pão, o suco, neste momento você com seus familiares estejam preparados para que a gente possa compartilhar juntamente com os irmãos. Amém? Amém. Paz a todos que nos acompanham. Hoje é um dia especial, momento de ceia e comunhão com o Senhor. Importante para muitos na vida hoje é lembrar a entrega que Jesus fez por nós no momento da sua crucificação. Muitos acreditam que é apenas um ritual, apenas uma passagem que a gente se lembra muito, mas precisamos colocar na posição de que estamos recebendo o que o Senhor guardou de mais puro, mais precioso, que é o Filho dele. Quem não cuida do seu filho para que ele cresça, viva? Esse é o objetivo da vida, que o filho ultrapasse a vida do pai, veja o seu pai envelhecer, cuide dele e venha até vê-lo falecer. Não ao contrário, como muitas vezes acontece no dia de hoje, o pai acaba velando o filho. Temos que nos colocar na posição que recebemos a graça do Senhor da melhor maneira, que foi Ele que entregou o seu filho, um filho amado, não deu apenas uma vida. Um livro, muitos um livro de história, e como muitos outros marcaram o mundo, mas não deixaram a semente que deixou vida. O mais puro e sagrado
para que os outros possam crescer buscar em 1 Coríntios 11. Que trazemos hoje aqui, nos colocamos à disposição do nosso Deus, para que Ele seja o que Ele é em nossas vidas, nosso Salvador. E como Salvador, Ele nos dá a oportunidade de hoje nos arrepender, de hoje buscar a Ele mais do que nunca. É neste momento que, com a representação do pão, é buscar e procurar cada vez mais o entendimento da palavra e buscar a Deus sobre todas as coisas. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento, o meu sangue. Fazei isto toda vez que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-vos, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Que não sejamos esses fracos, que não sejamos os doentes, que não estejamos entre os que permitem viver no pecado, mas que buscamos o que é de melhor em Cristo para nossas vidas. Sejamos o melhor de nós, sejamos o melhor para o mundo. É um momento em que nos entregamos, um momento de tão grande felicidade em participar, que poucos são aqueles que participam. Os motivos são muitos, e para outros que não participam também têm os seus motivos. Este momento é um momento de arrependimento, buscar aquilo que há lá dentro do coração, não apenas o que nos afasta, mas o que nós colocamos para sermos afastados. Colocar tudo nas mãos de Deus, não deixar nada que impeça. A pedra que fechava o túmulo de Lázaro não pode ser a mesma pedra que carregamos para colocar entre nós e Deus. Sejamos livres dessa pedra, sejamos livres de tudo o que dependemos, pois é em Deus que devemos confiar. Assim como o pastor Guilherme comentou, que o Senhor em nós tudo conhece, desde o nosso sentar ou levantar. No Salmo 39 vem a descrição de como Ele nos conhece, e porque Ele quer que estejamos preparados para esse momento, que Ele quer cada um dos seus filhos com Ele. Não é assim que um pai quer uma casa cheia, uma casa completa. É o filho que não voltou, que não deixa o pai e a mãe dormir.
é o filho que está longe, que preocupa como é que está. Na verdade, é o Pai lá de cima que quer cada vez mais que estejamos juntos, como família, como irmãos, como pessoas que sabem o grande sacrifício de viver no dia de hoje, afastado, com os problemas mais diversos que a cada dia acontecem, os piores problemas que uma nação já enfrentou, o de viver isolado, trancado dentro da própria casa, sem ao menos poder manifestar aquele sentimento puro e desejável que toda a família tem de participar, estar junto, celebrar o que é de melhor. Hoje, através da ceia, através do pão que o próprio Cristo nos colocou à disposição como sendo a representação do seu corpo e sangue, nos colocamos para mais um mover, para mais um iniciar, um começo de reflexão. A nossa vida não é dependendo da idade que temos, mas do propósito que seguimos. O propósito que Deus coloca em nossas vidas. Seguir ou não seguir é a nossa atitude, a nossa decisão. Deus determina o que Ele quer de cada um de nós. Somos filhos do Rei Altíssimo, o Rei dos Reis, o Doutor dos Doutores, e somos livres dos problemas. Está escrito na Bíblia que seremos tentados, passaremos por dificuldades, mas temos uma mão a quem recorrer. É essa mão que hoje está estendida, buscando a cada um, buscando aquele que precisa. Vamos nos colocar à disposição da mão de Deus, para que ela venha fazer o que realmente precisa ser feito em nossas vidas. Não somos diferentes de muitos que estão ali fora, mas a diferença que tem em nosso coração é maior do que todos os que andam ali fora, porque é o nosso Deus que nos conduz. O nosso dia é limitado à mão de Deus e não à mão do homem, e não aos princípios que o homem coloca. Nós temos o propósito de Deus para seguir e buscar cada vez mais. Sejamos um em Cristo. Sejamos como for, buscando verdadeira excelência no Senhor. Senhor Deus, em Tuas mãos colocamos as vidas de cada um que aqui está e que nos acompanha pelas redes sociais, Senhor. É pelo verdadeiro objetivo de viver a vida eterna, que nossas vidas aqui na terra são pequenas e curtas, são poucos os anos, muitas vezes com muitas dificuldades, mas o nosso propósito é buscar o que nos alimenta e nos sustenta para a vida eterna, conquistar um lugar ao Teu lado, Senhor, aquele lugar que está reservado para quem crê e acredita que vai conseguir. Vamos buscar, e através de cada passo que dermos, colocamos o objetivo de Cristo Jesus como nosso verdadeiro líder, o reconhecimento de um único manifestar dele em nossas vidas, que a cada dia, ao amanhecer, desperta em nós. Mas eu não tenho a revelação, eu não consigo entender. Basta olhar a vida que temos, o amanhecer, o acordar. Quantos não despertam de manhã e continuam o sono profundo? Damos graças a Deus por mais um dia, pela vida que Ele nos deu, pelo realizar de mais uma promessa de vida em abundância aqui nessa terra, mas a melhor vida, a vida em excelência lá no céu. Vamos nos preparar, nos entregar a Deus, para que Ele possa,
abrir os caminhos que hoje, por motivos, por nós não reconhecidos, por nós muitas vezes deixados de lado, fechamos as portas há um tempo atrás. Muitas vezes somos movidos pelo que fizemos no passado. Vamos pedir perdão para que hoje seja o recomeço, seja a oportunidade que temos de buscar um futuro melhor para nós e nossas famílias, nossos entes queridos que estão longe, que com dificuldades nos encontramos, mas acima de tudo, entregar a Deus o nosso verdadeiro objetivo de viver em abundância, mas na graça que Ele nos conceda, no caminho que Ele nos guie, no verdadeiro objetivo de ter a salvação e a salvação eterna. Senhor, buscamos a Ti neste momento, Senhor, um grande entregar de nossos corações, os nossos irmãos que não podem estar aqui, Senhor, seus familiares e todos aqueles que estão distantes, Senhor, que seja estendida a Tua mão, abençoada o dia de cada um. Senhor, nos abençoa, nos guarda, nos protege, faça de nossas vidas, Senhor, o verdadeiro objetivo que Tens para cada um de nós, e que possamos demonstrar a cada momento de nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, temos muitas dificuldades e muitas deficiências que em Tuas mãos queremos entregar, que em Tuas mãos queremos que seja permanentemente determinada para o fim, pois em Ti confiamos e em Ti acreditamos, Senhor, que vais fazer o melhor em nossas vidas, e como vaso nos entregamos para ser moldado de uma forma diferente, da forma que o Senhor quer, não como precisamos ou queremos, mas como o Senhor tem guardado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui neste momento, fazer presente na ceia mais objetiva e buscadora da Tua presença, a oportunidade de viver e compartilhar com os irmãos o que verdadeiramente somos e verdadeiramente queremos ser em Tua presença, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, neste momento, queremos consagrar, Senhor, o vinho e o pão. Aqui colocamos, Senhor, à Tua disposição, como forma e representação do Teu corpo e do Teu sangue. Que nos conceda, Senhor, nesta oportunidade, a verdadeira unção do Teu querer e do Teu realizar, o Teu agir e o Teu manifestar sobre a vida de cada um que está aqui, de cada um que está em casa, Senhor. Abençoa o pão, abençoa o vinho, representado pelo suco, para que possamos, Senhor, viver e viver em abundância. Senhor, somos um que busca em muitos o verdadeiro caminho. Pai, Deus Todo-Poderoso, aqui como o pão representado, Senhor, o Teu corpo, buscamos o verdadeiro realizar, que Ele venha modificar nossas vidas, que Ele venha transformar nossos dias, que seja o início de um novo compromisso contigo. Aquele que se sente com dificuldades, Senhor, aquele que vem ser pesado e difícil de se mover, de fazer algo, que o Teu corpo venha, Senhor, Tua mão santificadora, e renove e restaure a vida daquele que necessita. Senhor, buscamos no pão hoje um caminho para um novo objetivo em nossas vidas, para aquele que não
entendeu ou não sabe o verdadeiro propósito que tens colocado na vida dele, que o pão de hoje seja o alimento que venha transformar a sua vida e trazer o seu querer na vida de cada um. Abençoa, Senhor, este pão, para que ele nos purifique, nos transforme e sejamos gratos pelo sacrifício que teu Filho fez por nós na cruz. Amém. Servimos, Senhor. Pode servir. Como Jesus tomou o vinho, aqui representado como suco, semelhantemente, Senhor, colocamos em tuas mãos que esse suco seja a forma de engrandecer e purificar nossas vidas, que entre em nossos corações para receber a tua palavra, que ele limpe o nosso coração, para que possa ser a tua casa, Senhor. Esse vinho ao percorrer por nosso corpo, Senhor, por nossas veias, que ele venha nos transformar, que ele venha fazer a diferença na vida de cada irmão, de cada irmã, que ele seja a diferença na vida de um cristão, que a partir desse momento sinta e faça o teu querer, Senhor, que se entregue verdadeiramente, que entenda o que o Senhor quer de cada um de nós. Senhor, abençoa este suco, purifica-o e o transforma em nosso verdadeiro transformar para o teu querer e o teu propósito. Sirva no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma noite, por mais uma ceia. Obrigado por tudo, Senhor, desde já, desde o verdadeiro existir em nossas vidas. O nosso futuro depende de como somos hoje. O nosso futuro depende do que fazemos hoje. Que sejamos em Cristo uma criatura transformada, realizada em nome de Jesus. Mais que a mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei.
palavra do Senhor diz aqui em Atos 3:19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados vossos pecados, e assim os tem tempos de refrigério pela presença do Senhor. É um momento de a gente nos arrepender. É um momento de nós nos converter de outras atitudes para o quê? Para que venha o tempo de refrigério. Para que venha o tempo de quê? De paz. Para que venha o tempo de alegria. Mas nós precisamos deixar velhas práticas, velhas atitudes. A palavra do Senhor ela é bem clara, que quando a gente deixa o Senhor traz as coisas para as nossas vidas, amém? Toma também agora na sua mão o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, a sua gratidão, aquilo que Deus colocou no seu coração, porque o Senhor nos deu, e nós só estamos sendo gratos ao Senhor por tudo que Ele já proporcionou para as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, vida nas tuas mãos, ó Pai. Senhor, abençoa os teus filhos, Senhor. Traz, Senhor, a provisão, Senhor. Supre as necessidades, Senhor. Entra, Senhor, nos lares, Senhor. Traz, Senhor Jesus, o mantimento sobre os celeiros, ó Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa trabalhar, Senhor, em nosso favor. Deus, em nome de Jesus, abra as portas, Senhor. Traz, Senhor, o céu sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Restaura o que tem que ser restaurado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma cada vida nas tuas mãos, Senhor, e traga, Senhor, o excelente do céu sobre a vida deles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem trazer na frente. Circunstâncias me dizem que este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. Eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu coração. Jamais vai se esquecer de mim. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois
se esquecer de mim. E jamais vai se esquecer de mim. Obrigado, Jesus, por essa noite, Pai, na tua presença, na tua casa, Senhor. Te exaltamos por aquilo que tu és, Senhor Jesus. Te pedimos, ó Deus, que a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia seja sobre cada um de nós, Deus. Teu sangue seja amado sobre as nossas vidas, Jesus. E, Pai, que nós possamos, ao decorrer desta semana, desfrutar, Senhor, da tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Leva-nos de volta, Senhor, ao retorno dos nossos lares. Que essa semana, Senhor, seja uma semana repleta de bênçãos, Senhor, de graça e de misericórdia, Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor derrame sobre ti a sua bênção e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Que a igreja do Senhor diga amém. Amém, queridos, vão em paz. Deus abençoe a cada um de vocês.